noite nós vamos tratar de um assunto bem conhecido, porém bem necessário. Esta noite a palavra de ordem é renovação. Diga comigo, renovação. Isso. Que etimologicamente é ato ou efeito de renovar. Glória a Deus. E fazer ou experimentar uma renovação, em primeiro lugar, tem que não se conformar, né? Disse Paulo, escrevendo aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino de Deus? Foi uma pergunta dos discípulos que se aproximaram de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe na explicação. Quem é maior no reino dos céus? A primeira ideia que nós tiramos aqui foi a preocupação dos discípulos quanto à questão de posição. E não foi uma preocupação unilateral. E não apenas dele, na sua época, ainda hoje existe esta preocupação no tocante à posição, no tocante a cargo. Mas eu costumo sempre dizer, o mais importante não é a posição. Vamos dizer junto, diga: o mais importante não é a posição, é a unção. Não adianta ter posição sem unção. Não adianta. João, quando endereçou a carta às igrejas da Ásia Menor, uma daquelas cartas dava conta da situação daqueles irmãos e dizia que eles tinham nome, de que eles estavam vivos, mas estavam mortos. Glória a Deus. Então o importante não é ter, é ser. Há muitas pessoas que têm tantas coisas aqui embaixo, mas lá em cima não tem nada. São tão conhecidos e famosos aqui embaixo, mas não são conhecidos lá em cima. E isso não é a coisa mais importante. É melhor não ser conhecido aqui embaixo, mas ser conhecido lá em cima. Aleluia. E isso não é uma questão de posição. Isto é uma questão de unção, porque unção traz também direção entre todas as outras coisas. Então, aqueles discípulos ali, eles estavam preocupados e perguntaram para Jesus quem era o maior do reino dos céus. Irmãos, às vezes somos tentados a palavras assim, um tanto forte, um tanto pesada, um tanto agressiva. E eu luto muito para evitar essas coisas, não é? E há quem as condene, e eu não condeno quem as condena. Mas quando os discípulos eles questionaram com Jesus quem era o maior, eu não vou usar o termo que eu gostaria de usar, estou aqui querendo usar, mas eu não vou fazê-lo, vou vencer a tentação, que ser tentado não é pecado. Eles esqueceram que eles acabaram de passar por um vexame muito grande, por uma vergonha tremenda, diante de uma grande multidão, no monte, porque um pai chegou com um filho endemoniado e queria
que aquele filho saísse dali livre, liberto, curado. E eles lutaram a noite quase toda, orando, expulsando, e não aconteceu nada. Que vergonha! Mas diga-se de passagem, vergonha maior é um crente com medo de alguém que está endemoniado. Mas deixa para lá. Vamos aqui. E o que aconteceu? Eles não conseguiram. Era o amanhecer de um novo dia. E de repente desce Jesus do monte. Que monte? Tabor. Que faziam? Oravam. E os que estavam embaixo, o que fazia? Nada. Que valesse alguma coisa. É o que faz muitos irmãos que deixam de vir para o culto, fica na porta de casa conversando. Faz essa permuta, o material pelo espiritual. Descompromissados. E agora envergonhados. Aí Jesus desce. E quem desce do monte da oração, não desce vazio, desce cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Sempre quem está no monte está mais perto de Deus, mais longe do mundo. Diga sempre, quem está no monte está mais perto de Deus e mais longe do mundo. E quanto mais nós nos distanciamos do mundo, mais nos tornamos sensíveis à voz de Deus, ao Espírito Santo. Aleluia. Quando a gente vai para o livro de Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 1, nós encontramos o profeta no monte. Aonde estava o profeta? E ele estava fazendo o que no monte? Pelo amor de Deus. Ele estava falando com Deus. No monte é o melhor lugar de falar com Deus. Ele estava no monte e, de repente, vêm os mensageiros de Acasias em direção a Ecrom. O rei havia caído do parapeito, se machucado, e mandou consultar a Baal-zebub, que era o deus dos ecronitas, e que, segundo a fé deles, aquele Deus tinha poder de cura. Eles estavam totalmente longe de Deus, desprezaram ao Senhor, e muito mais do que isso, apostataram da fé. E quando os mensageiros vinham, o profeta, ele estava no monte. E quando ele estava no monte, o anjo falou com ele e mandou que ele descesse ao vale e desse este recado aos mensageiros de Acabe. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quem está no monte, e não esqueça todas as vezes que eu falar em monte, você entenda como intimidade, relacionamento,
conversa com Deus, oração. Não precisa ir para uma montanha. Não, seu monte pode ser no seu quarto. Glória a Deus. Não importa. O importante é que você esteja em um lugar mais elevado. E este lugar mais elevado não é subindo um degrau, é descendo joelhos. Você não entendeu? Claro que não. Aí o anjo disse: olha, os mensageiros de Acasias estão vindo aí para consultar Baal-Zebubre. Está indo para Ecrom. Acasias está em cima da cama, caiu do parapeito. Vá, diga aos mensageiros de Acasias que podem voltar e leve esta mensagem para ele. Pergunte para ele se porventura não há Deus em Israel para ele consultar Baal-Zebubre. Em segundo lugar, porque ele fez isto, da cama que ele subiu, ele não descerá, ele vai morrer. Deus é Deus de amor, é Deus de paz, mas é Deus de guerra também. Glória a Deus. E assim ele fez. Glória a Deus. E meus amados irmãos, agora nós encontramos estes homens perguntando, questionando a Jesus quem era o maior. Eu esqueci que nós estamos só lendo, né? No versículo 1 ainda. E o que aconteceu? Como resposta, Jesus traz uma criança, coloca no meio e diz assim para ele: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Observe que eles estavam em uma roda. E Jesus não discutiu a situação, nem disse quem era o maior, nem quem era o menor. Ele deu apenas um exemplo. Traz a criança, coloca no meio, à vista dos olhos dele. Imagine a mente daqueles homens. E disse: se não vos converterdes. O que é que Jesus quis dizer com isto? Vocês não estão convertidos. Tanto tempo vocês andando comigo e não se converteram ainda. Ou seja, vocês ainda não mudaram a direção das vossas vidas. Provérbios 1 e 23. Me ajudem. Provérbios 1 e 23. Sábio Salomão, que foi inspirado pelo Espírito Santo e de Deus recebeu sabedoria, que nunca houve nem haverá um homem como ele, no tocante à sabedoria. O que é que ele diz aí? Convertei-vos, não começa assim? Convertei-vos pela minha repreensão. A primeira coisa que Deus faz é dar consciência
aqueles que querem lhe servir. É de se converter. Ou seja, mudar atitudes, pensamentos. Não podemos aceitar a ideia de alguém que entrega a sua vida para Jesus e continua igual ao que era antes. O que é que nós entendemos? Que não houve uma entrega. Que aquela entrega foi uma entrega falsa, fingida. E no melhor das hipóteses, faltou uma experiência espiritual com Deus. Se eu mentia e me converti, eu não minto mais. Se eu roubava e eu me converti, eu não roubo mais. Se eu matava e me converti, eu não mato mais. Por quê? Porque Cristo entrou em minha vida. E agora, eu sou um embaixador de Cristo, eu sou uma nova criatura. Por isso, Salomão disse: convertei-vos pela minha repreensão. Porque a Bíblia diz que Deus castiga, Deus repreende e castiga aqueles que Ele ama. E Deus ama um coração quebrantado. Deus ama alguém que é sincero. Por que Saul, que cometeu um pecado em relação de Davi desse tamanhinho, e Deus perdoou a Davi e não perdoou a Saul? Por quê? Porque o pecado de Davi foi tremendo. O homem segundo o coração de Deus adulterou, assassinou o marido da mulher e ainda casou com ela. Foi um crime hediondo, mas Deus perdoou. E Saul não. Saul foi só uma questão de culto, uma questão de precipitação. Ele não esperou por Samuel. Ele foi fazer o trabalho de Samuel. Saul não pode oferecer sacrifício. A Bíblia diz: cada um na vocação que foi chamado. E tem pessoas que não sabem a sua vocação, tem pessoas que não sabem a sua chamada, e entra no cargo de todo mundo, até do pastor. Diz: está errado, o pastor não pode fazer um negócio daquele. Pastor, porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor. A gente depois passa por lá. Meu irmão, eu vou dizer que a orquestra está desafinada se eu não entendo de música? Vamos ler a Bíblia, por favor. Jesus disse apenas que eles precisavam de conversão. E observou: vocês precisam ser como uma criança dessa. Ou seja, pura, inocente, sem maldade, sem espírito de vingança, né? Sem guardar rancor nem mágoa. Ódio, vou pegar, vai ver. A oração do feiticeiro: faz a figa e diz que uma carreta passa por cima.
Como? Você não é crente? Oh, Jesus amado. Então Jesus coloca aquela criança e diz: olha, se vocês não fizerem como uma criança dessa, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Ou seja, vocês serão participantes do meu governo. Versículo 4, disse Jesus: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade é algo que tem que ser presente na vida daqueles que andam com Deus. Jesus disse: aprendam de mim. O quê? Mansidão e humildade. Aleluia. Já falei isso uma vez, vou falar outra. Não foi aqui não, foi em outra cidade. Eu dei uma mensagem que Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer guerra na terra. Uma mensagem assim de juízo, mas era uma mensagem para a igreja. E uma irmã saiu muito revoltada, e na igreja tinha um pátio assim ao lado, ela ficou lá e ficou xingando, falando. E disse: esse pastorzinho vai ver uma coisa. Eu tinha chegado do interior, Matuto na capital, né? Tem essas coisas. Eu tinha chegado do interior e ela bateu o pé para lá e disse: esse pastorzinho vai ver uma coisa. Ele está pensando que ele é o quê? Ele vai ver que eu vou rodar a baiana aqui. Uma irmã. Glória a Deus. Aí me disseram, eu digo: vamos orar por ela, que ela não aprendeu de Jesus, não. Nada contra. Glória a Deus. E a gente tem que ajudar esse povo e carregar no colo. Mas estar aqui. Disse Jesus: e aquele que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. A mim me recebe. Aí eu lembro-me das palavras de Deus a Abraão: abençoarei os que te e quem quer ser abençoado aqui? Pronto, já sabe qual é a receita. É só me abençoar. Você me abençoa e Deus lhe abençoa. E quem quer ser amaldiçoado? Levante a mão. Ninguém. É só não me amaldiçoar. Aí não será amaldiçoado. É a palavra. Agora, versículo 6. Mas qualquer, sem distinção, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Era melhor do que dar um escândalo. E por incrível que pareça, não é parece que Jesus sabia, ele já sabia, porque Deus tem um atributo chamado presciência. E na presciência de Deus, Deus já sabe tudo que vai acontecer na vida de todas as pessoas do mundo e de sua natureza. Na presciência.
Não é predestinação. Deus não predestina ninguém a ser mal. Deus não predestina ninguém para ir para o inferno. Aliás, não é Deus que leva nem coloca ninguém no inferno, de jeito nenhum. Quem leva o homem para o inferno são as suas atitudes, são as suas decisões, são os seus próprios erros, são os seus próprios pecados. Glória a Deus. Na verdade, o que Deus fez foi preparar um lugar maravilhoso chamado céu. E para quem Ele preparou? Para mim, e para você, e para o mundo inteiro. E lá no Calvário, Ele dá uma visão de João 3,16, o que verdadeiramente significa amar. Ele estava no meio. No meio de quê? De dois ladrões. E aqueles dois ladrões representavam toda a humanidade. E um deles reconheceu. Diga, reconheceu. Isso. E no seu reconhecimento veio o arrependimento. E ele olha para Jesus, olha para o seu companheiro, e o seu companheiro não reconheceu, não se arrependeu, e ainda zombou. E diz: tu não dissestes que era o Salvador do mundo? Se tu és, desce da cruz e salva a ti mesmo. Ele não estava nem interessado nele. Salva a ti mesmo. Como se Jesus estivesse perdido como eles. Ele nivelou Jesus a eles. E o arrependido, que reconheceu que Jesus era filho de Deus, olhou para o outro e disse: nem mesmo num estado desse você teme a Deus? Se fosse hoje nós nordestinos, dizia: ô infeliz das costas ocas, tu tá doido? Não é assim que o nordestino diz? Mas ele não era nordestino. Aleluia. Não teme a Deus um estado desse? E olhou para Jesus, não se sentiu digno e disse: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aquilo foi extraordinário. Aquilo ali foi profético. Aquilo ali foi para revelar o grande amor de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não precisa de muito tempo para salvar uma pessoa. Jesus não precisa esperar que uma pessoa se batize nas águas. Jesus não precisa esperar que a pessoa pratique boas obras, que faz parte do salvo. Jesus precisa apenas de uma palavra. Glória a Deus. De uma confissão. Então ele mostrou ali, de braços abertos, que ele estava pronto a receber a todos quanto reconhecesse que ele era o Filho de Deus, Salvador do mundo. Aleluia. E o que ele era no meio de dois ladrões. Para muitos, mais um ladrão. Para outros, um revolucionário. Mas para outros, um salvador. Aleluia. Para o clero, um embusteiro, um falso profeta. E para mim e para você? Um irmão
o primogênito do nosso Pai Celestial. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus disse, no versículo 7, para concluir a leitura. Estamos na leitura, viu, irmãos? Ai do mundo. Esse ai é um juízo de Deus. Ai do mundo por causa do escândalo. Aí Jesus olha para o século 21, para o ano de 2022 e diz, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Estas são palavras proferidas pelo próprio Jesus aos seus discípulos, para que eles entendessem que a unção era mais importante do que a posição, e que aquela atitude deles eram mesquinhas, e que eles precisavam, sim, eles precisavam de uma renovação. Abra sua Bíblia em Romanos 12 e 2. Já fiz menção, mas vamos ver, para que você entenda a etimologia deste pensamento no tocante à renovação. Estamos falando de uma renovação espiritual tão necessária para as nossas vidas hoje. Hoje, não é amanhã. Vamos lá, Romanos 12 e 2. Bem devagar. Espera aí, devagar. Não vos... Dê uma paradinha. Primeira coisa, ninguém se conformar com este mundo. Que mundo? Cósmico? Não. Sistema maligno implantado por Satanás. Como vive o mundo? Qual o comportamento hoje das pessoas? Continue. Não vos conformeis, mas transformai. O que é uma transformação? É uma mudança de uma posição para outra, de um lado para outro, de uma fase para outra. Isso é uma transformação. Para que experimenteis uma transformação. Continue. Para quê? Para que experimenteis. Então, precisamos sim dessa transformação que vem pela renovação, para experimentar. Experimentar o quê? Qual seja o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Queridos, pare e pense comigo. Será que nós, em todas as áreas das nossas vidas, estamos no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça? Ou será que estamos fazendo o que nós queremos fazer? E Deus respeita, porque Ele nos deu o livre arbítrio
E nesse livre-arbítrio você escolhe o que você acha melhor para você. Mas o importante não é você achar o que é melhor para você, é você procurar entender se o que você acha que é o melhor para você é melhor para Deus também. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 2,16, a parte B diz que nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. No capítulo 6 de Isaías 1-8, conta a experiência do profeta com Deus, que só começou quando ele perdeu a estabilidade palaciana, porque a vida dele estava amparada no rei Uzias. Ele vivia em berço esplêndido, na zona de conforto. E por incrível que pareça, todo mundo quer essa zona, mas é uma zona por demais perigosa. Todo mundo quer ter amigos, ninguém quer ter inimigos. Mas às vezes o que nós pensamos ser amigos são aquele que nos atrapalha, que nos impede das experiências espirituais, que nos afasta de Deus. E minha mãe, era a doutrina da minha mãe. Ela dizia: meu filho, tenha cuidado. Siri, por ter amigo, perdeu a cabeça. Eu não entendia muito, não. Porque Siri tem uma cabeça desse tamanho, que é cabeça e corpo, é tudo junto, né? Glória a Deus. Mas eu só sei que ele anda de troncho, né, assim, de lado. Então, o que acontece é que na zona de conforto, nós trocamos o espiritual pelo material, o relacionamento de Deus pelo relacionamento de pessoas, aonde as pessoas tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Isso é incrível, mas escute. Renovação significa tornar novo. Você sabe que o tempo envelhece, desgasta, acomoda. Tudo isso faz o tempo. Não é verdade? Vocês acreditam que eu era bonito? Era. Mas o tempo levou a beleza. A Bíblia diz que a folha, ela murcha. Mas é a vida. Graças a Deus por isso. Então, há uma necessidade de uma renovação na vida espiritual. Há uma necessidade de renovação na vida pessoal. Há uma necessidade de renovação na vida familiar. E há uma necessidade de renovação na vida ministerial. Que são os 3 pontos que possivelmente a gente chegará um dia a falar. Porque certamente hoje não vai dar. Glória a Deus. Então, renovar, tornar novo, recuperar, recomeçar, restaurar. Em Coríntios 5,17, que é a doutrina básica e fundamental dos novos convertidos, é quem está em Cristo. Nova renovação. As coisas velhas. E tudo se fez novo. Renovação significa deixar.
significa prosseguir, significa ir até o fim. Mas você não pode fazer isso pela sua própria capacidade ou força. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Leia aí. Hebreus 12, 1 e 2. Diz que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunha, pastor? Testemunha no céu, na terra e no inferno. Glória a Deus. No céu temos o Pai Celestial, ao seu lado o seu Filho Jesus Cristo intercedendo por nós, e os anjos torcendo nesta corrida que estamos. Eles estão torcendo por você, por mim, por você, porque estamos numa corrida, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha. Corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe aonde você começou essa corrida? Você começou esta corrida no Calvário. E quando essa corrida começou, a primeira coisa que você teve que deixar para trás foi a bagagem do pecado que estava sobre as suas costas e você não aguentava mais. Ninguém entra nesta corrida carregando peso. Quem vai correr tem que largar o peso. Vá para uma caminhada ou para uma corrida com um saco de 30 quilos nas costas. Você não vai, não. A gente vai para a corrida, uma roupa leve, um tênis, mínimo de roupa, que não dê escândalo, claro. Quando eu digo mínimo de roupa, a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Aí eu estou pensando em roupa de crente, aquela roupa abençoada, que a pessoa olha assim e diz, é diferente. É diferente. Eu faço caminhada praticamente todos os dias. Mas aonde eu passar caminhando, alguém pode olhar sem nenhum problema. Pode olhar os céus, pode olhar a terra, pode olhar o inferno e não tem do que falar. Por quê? Porque eu estou representando o meu reino. Aleluia. Glória a Deus. Alguns anos atrás, coisa de 30 anos atrás, 30, 35 anos atrás, eu era bem jovem. Aleluia. Eu fazia academia. E um dia eu tomei uma decisão. Eu digo, não volto mais a essa academia. Glória a Deus. Porque os assédios eram muito grandes. Glória a Deus. Assédios que nem convém eu falar aqui com vocês, na igreja. Glória a Deus. Eu tinha 31, 32 anos mais ou menos. Aleluia. Estava bem preparado fisicamente. E ali E quando foi um dia, foi o último dia que eu fui. Eu estava deitado, levantando aquele trem assim. Glória a Deus. Deitado. Aleluia. Aí chegou uma irmã. Talvez se fosse uma pecadora não doesse tanto. Aí ela chegou bem pertinho de mim assim, para fazer uma pergunta. Mas foi bem na minha cara. Eu digo, meu Deus do céu. Sangue e fogo. Não dava nem para expulsar o demônio, porque eu estava com um peso tão grande aqui. Aí eu parei na hora. E o pior, que ela me conhecia, sabia que eu era pastor. Porque quando a pessoa não sabe é uma coisa, né? Glória a Deus. Mas essas coisas estão tão comuns que as pessoas já não ligam mais.
E eu me larguei aquele peso, coloquei no lugar, levantei. Aí disse, pois não, pode falar agora. E eu percebi que não era nada por nada mesmo. Aí eu disse, não, vou embora. Aí fui embora, não voltei mais. Este é o mundo que Deus condenou. Esta é a renovação que muitos crentes precisam passar. Renovação. Renovação, irmãos, para vencer os anelos, anseios e desejos da carne. Porque não estamos em corpo angelical, ainda estamos num corpo de carne. E carne é carne, assada é carne, crua é carne, com ou sem tempero é carne. Essa renovação é que vai nos dar a força de ir até o fim. Disse Deus em Daniel 12:3, e tu, porém, vai até o fim. E para que você possa ir até o fim, fim do quê? Da tua caminhada, da tua jornada, da tua corrida. O ponto de partida é Calvário, você se desprende de tudo, nega a si mesmo, entra na corrida, e o final dela é no céu. Então, para ir até o fim, a primeira coisa que você precisa é coragem. Porque quando você passa pela cruz, você tem diante de você um mundo hostil, que lhe menospreza, que lhe critica, se você andar com Deus. Se você andar apenas com a religião, não é problema, pastor Genival Bento. Se você for um a mais na religião, não vai fazer diferença. Ninguém. Aleluia. Mas se você andar com Jesus, é problema. E a gente tem uma escolha: querer andar com Ele ou sem Ele. Se a gente anda com Ele, a gente tem problema social. Se a gente anda sem Ele, a gente não tem problema social. Mas também não tem Ele, como poderíamos ter. Crente de autoridade e crente sem autoridade. É necessário, para ir até o fim, ter coragem. Segundo lugar, ter visão da glória de Deus. Aleluia. Deixa eu dar uma pálida ideia do que é ter visão da glória de Deus. Aleluia. Um rapaz apaixonado por uma moça. Um rapaz que ama uma moça de verdade. Glória a Deus. Ele acorda e dorme pensando nela. Um rapaz que ama uma moça e quer casar com ela. Glória a Jesus. Ele vive o tempo inteiro pensando, sonhando, tendo a visão daquele dia que ele vai ouvir aquela musiquinha. Tan, 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 tan. Porque ele ama. Então a glória de Deus é um anelo e um desejo que todo crente deve ter diuturnamente. E para isto, é necessário você aceitar a ação soberana de Deus. É necessário que você viva com convicção. A pessoa, um crente que não tem convicção, qualquer pessoa chega e engana ele. Você tem que saber quem você é no Senhor. Quem você é no Senhor. O que você pode através dele. O que você sente por ele. Aleluia. Glória a Deus. Lembra de José? Pense a mulher de Potifar. Aleluia. E a mulher de Potifar pegou pesado. Aleluia. Preparou um laço e disse: hoje eu pego José.
Mulher terrível, meu irmão. Graças a Deus que aqui todo mundo é santo, amém? Aleluia. Mas lá fora não é assim não, irmão. Lá fora não é assim não. É diferente. Eu pego José hoje. Aí quando foi pegar José, José disse, não, calma minha senhora. Ninguém está vendo isso, ó. A senhora esqueceu de olhar para cima. Mas cego não olha nem para baixo nem para cima. Deus está vendo e não dá para mim não esse negócio. Queridos, nós somos julgados na corrida da vida. Você é julgada, você é julgado na corrida da vida. Não pela forma como você começa essa corrida, mas na forma como você termina. Há pessoas que começam muito bem, mas no caminho você cansa, você desiste, você repensa. Então, mais importante não é como você começa, é como você termina. Me ajudem, 2 Coríntios 3 e 5. 2 Coríntios 3 e 5. O que é que está escrito? Aliás, 2 Coríntios, 2 Coríntios 3 e 5. Não que sejamos por nós mesmos. Isto. Você e eu, nós não somos capazes por nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Há pessoas que pensam que sabem, que podem, que têm, mas não é bem assim. Não é bem assim. Deixa eu ver aqui um versículo, irmão, que eu não marquei, mas eu me lembrei dele. (13 e 5) diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Isso é um autoexame do crente. Você examinar você mesmo, se você ainda permanece na fé, naquela fé que você começou. Provai-vos a vós mesmos, faça prova de você mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Ou seja, se Jesus não estiver em você, você já está reprovado. Então nós temos que fazer uma prova da gente mesmo, para saber se Jesus está ou não em nós. Pastor, como é que faz essa prova? Jesus diz que uma árvore se conhece pelos frutos. Então você precisa ver quais são os frutos que você está produzindo no reino de Deus, e aí você sabe se Cristo está ou não em você. Glória a Deus. Exemplo. Como você começou a andar com Deus? Ou quando você começou a andar com Deus, como você era? Animado, evangelizava, não perdia culto, era atento, lia a Bíblia, orava. E como você está agora? Como Saul começou? Profetizando no meio dos profetas. Como ele terminou? E Judas Iscariotes, como ele começou? Você sabia que Judas foi um dos homens mais importantes do ministério de Jesus?
Foi. Mas como ele terminou? Então tenham cuidado. Um pequeno desvio pode te levar a um caminho diferente. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos do mundo. O apóstolo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, o pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê, pastor? Porque o mundo jaz no maligno. Então, qual é o segredo para se ter e para se experimentar uma renovação e estar sempre pronto? Está no Senhor. Isaías 40, 31. Abra sua Bíblia, porque nós vamos concluir e depois voltaremos a este assunto, seguramente, no próximo culto, para entender, porque precisamos desta renovação. Aqui é só o entendimento, o que é a renovação. Isaías 40, 31. Todos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. 4 coisas. Que Deus nos ajude a colocar tudo isto em prática e pelas nossas vidas Deus ser glorificado. Amém?